Fala, galerinha do sexto ano. Na última aula a gente começou a falar sobre tempo geológico, né? Sobre o tempo de formação da Terra, as eras, as idades da Terra. Perfeito. Agora a gente vai dar uma mudada para a gente ver que o tempo também tem uma relação com a nossa história, que a gente vai chamar de tempo histórico, tá bom? Então, o tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra é chamado de tempo histórico. É um tempo relacionado às experiências coletivas dos seres humanos à história da humanidade. Ou seja, o tempo relacionado à história está relacionado a fatos que aconteceram com uma coletividade grande, né, de seres humanos, com várias sociedades, que influenciou várias sociedades, tá? E culturas, etnias. Seguindo. Aqui a gente vai trabalhar alguns exemplos que mexeram com o nosso tempo, que modificaram a humanidade. Um deles é a descoberta do fogo, né? O homem conseguiu descobrir que atritando pedras próximo de madeiras, etc., ele conseguia produzir o fogo, né? Isso foi um grande avanço para a confecção de materiais, para a confecção de alimentos, para a confecção de vários tipos de produtos. Então a descoberta do fogo foi um marco histórico na evolução, na nossa evolução do homem. Aqui uma piadinha, né, que a gente pode pensar como é que era a vida antes da descoberta da tecnologia, da internet e tudo mais. A gente tinha lá o homem com frio, aí ele pensou, pegou a pedra lá, construiu o computador para poder entrar na internet e perguntar para o Wikipedia como é que se faz o fogo. Né? Nessa época não tinha como fazer isso. Então essa descoberta do fogo foi um grande pontapé para a humanidade. Outro grande pontapé foi o início da agricultura. Antes, os homens eles eram nômades. O que é nômade? Eles ficavam sempre vagando pela terra, vivendo da caça, da pesca. Depois, eles começaram a se assentar. Geralmente isso ocorre depois da última grande era glacial, né? A terra estava congelada. O homem começa a se assentar para fazer agricultura, né? Aí começar a criação de animais também, que a gente chama de pecuária, agricultura, e começar a tomar conta de alguns lugares, assim que a gente chama de assentar, a fazer a sua casa sem ficar vagando de um lado para o outro. É o que a gente tem aqui o início da agricultura, da pecuária, também muito importante. Aqui uma foto que eu tirei diretamente do seu material, que coloca algumas divisões do tempo histórico, né? Então, até 4000 AC. O que é o AC? AC significa antes de Cristo. Para nós, para os cristãos, né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade que a gente vive aqui no Brasil, é uma sociedade muito cristã, né? Já de muito tempo, né? Com uma colonização europeia que era cristã, trouxe essa ideia para cá, para o Brasil. Então, o nascimento de Cristo foi um marco para a humanidade, para a sociedade cristã. Então, antes, 4000 anos, esse AC significa antes de Cristo, tá bom? A gente chama isso de pré-história, tá bom? Aí, mais ou menos há 4000 anos antes de Cristo, teve a invenção da escrita, quando o homem começou a fazer suas primeiras escritas, tá? Os seus registros. De 4000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, ó, esse D aqui é de depois de Cristo é a Idade Antiga. Nesse período, queda de Roma, né, do grande Império Romano, fez esse destaque aí no tempo. De 476 depois de Cristo até 1453 a gente chama de Idade Média. E aí teve a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, que foi a derrubada de um grande império também. Já aqui, ó, na Idade Moderna, de 1453 a 1789, a Idade Moderna, a gente tem como destaque a Revolução Francesa, que traz direitos, que fala sobre a questão de liberdade, direitos, uma revolução burguesa. E por último, de 1789 até a Idade Contemporânea, que é o que a gente tem hoje, a gente ainda está tendo aí marcos, vivenciando novos marcos históricos e ver se algum deles aí vai marcar essa era e vai começar uma nova divisão do tempo, tá bom? Fica tranquilo, a nossa aula aqui é de ciências, mas é para esses fatos históricos, vocês vão estudar melhor com o seu professor de história, tá bom?
Tipos de calendários. Existem os calendários solares, né? Calendário é uma forma de tentar se marcar o tempo. Tranquilo? Perdão. Existem os calendários solares, que é o que a gente usa, é o calendário que a gente chama de calendário cristão, né? O que ele tá baseado? Ele está baseado no movimento da Terra em torno do Sol. Nosso calendário ele tem aproximadamente 365 dias, que é mais ou menos o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. A Terra ela pode exercer dois tipos de movimento: o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra está girando em torno dela mesma. Tá vendo aqui pela fotinha? A gente consegue perceber, ó, a Terra girando em torno dela mesma, tá? Ela está rodando em torno de si própria. A gente chama esse movimento de rotação. Tem aproximadamente 24 horas e fornece os dias e as noites. Por isso que de manhã tá, por exemplo, para a gente aqui, 8 horas da manhã tá maior solzão pra gente e lá no Japão, nesse mesmo horário, vai estar 8 horas da noite. Então vai estar escuro para eles, porque um lado que está iluminado pelo sol tá de dia, o que não tá à noite. Beleza? Então esse calendário solar ele baseia com esse movimento da Terra em torno do Sol, tá? Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Rotação é quando ela gira em torno de si própria. Quando ela gira em torno do Sol, translação. E esse giro em torno do Sol, você percebe que não é uma bolinha redondinha, né? É meio oval. Esse ciclo que ele gira em torno, que a Terra gira em torno do Sol, a gente chama de translação e ele fornece as estações do ano, tá? Outono, primavera, verão, inverno, para colocar na ordem, né? Verão, outono, inverno e primavera, tá? Mas o que é interessante, só é possível essa diferenciação das 4 estações do ano, porque a Terra está girando em torno do Sol e porque a Terra, perdão, ela é inclinadinha, ela é tortinha, tá bom? Então, como a Terra ela é inclinada, ela permite essa diferenciação das estações do ano melhor. Por isso que às vezes aqui no Brasil a gente está no verão, maior solzão, e lá nos Estados Unidos eles estão no inverno. Porque a Terra está inclinada, enquanto o hemisfério sul, que é onde a gente está mais próximo do Sol, o hemisfério norte está um pouco mais distante. Por isso dessas diferenças de estações de ano. Mas relaxa que a gente ainda vai estudar melhor isso aí, tá bom? Existem os calendários lunares, né? Devido ao movimento da Lua. A Lua também faz movimento de rotação em torno de si própria e de translação, que ela gira em torno da Terra, não em torno do Sol, mas em torno da Terra. Esse movimento demora mais ou menos a mesma quantidade de tempo, né? E por isso que a gente só consegue ver sempre o mesmo lado da Lua na Terra. O calendário islâmico se baseava nisso, até porque a Lua tem várias influências sobre o planeta Terra, na agricultura. A gente vai falar um pouco mais na frente. E existem os calendários luminisolares, ou seja, os anos estão relacionados com o movimento da Terra e os meses com o movimento da Lua, tá? Então existe essa união dos dois calendários, que é o exemplo é o calendário hebreu. Aqui, ó, eu coloquei a influência da Lua sobre a Terra. A Lua, devido à sua força de atração, ela pode aumentar ou diminuir as marés, o que influencia para as sociedades que viviam da pesca. Uma outra questão é que a Lua, existem algumas colheitas, né, que eles são baseados nas estações da Lua. Ah, a colheita vai ser numa lua cheia, vai ser numa lua nova, ela libera mais, a planta libera mais frutos, libera mais semente. Vai depender das estações da Lua. Por isso que às vezes os calendários são baseados aí na Lua, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima nos nossos estudos. Tamo junto.